Salve aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal Dr. Bodybuilder, continuando então com as poses que eu amo do fisiculturismo, que é o que me trouxe pro fisiculturismo. Hoje vamos falar de poses de chão, que é muito difícil os atletas estarem utilizando essas poses. Bom, enquanto isso eu peço, se inscreve, compartilha, vê se você gosta aí. Se quiser os meus serviços, consultar comigo, acesse o meu site Dr. Bodybuilder. Tem vários links ali no meu site Dr. Bodybuilder, até dos podcasts que eu já fui entrevistado, já fiz. Tem bastante coisa ali pra você marcar aí, de repente, a consulta, adquirir alguns produtos. Tem as questões de exame genético, tá, pessoal? Que eu falo ali. Então, aqui tem também o ícone aqui para você apontar, e o QR Code também tem na descrição. E apontar com o celular o QR Code e na descrição também você acessa o meu curso com mais de 140 aulas. Você vai ter tudo sobre musculação, fisiculturismo. E se você quiser adquirir algum produto comigo, que eu sou farmacêutico das minhas farmácias, entre em contato, certo? Bom, pessoal, esse aqui, essas poses então agachadas maravilhosas, né? Nós temos aqui lendas do Olímpia como ali, temos aqui o Samir Baron. Então, veja que beleza, as posições dos braços, cara, a, mostrando o másculo e ao mesmo tempo o rosto leve de Samir Banon, com os pulsos, né, os punhos cerrados e os pulsos contraindo, forçando o antebraço com grandes bíceps da época. Mesmo assim, no chão, ele contraindo o abdômen, elevando o tórax, e sempre com uma perna esticada, né? E a outra de apoio na ponta do pé, né? Muito perfeita essa pose. Aqui do lado também Liprist aqui. Veja que pose elegante, né? O joelho tocando ao chão. O pé, nesse caso, não está espalmado, ele não está com a parte dorsal do pé encostando no chão diretamente, onde muitas poses acontece isso, eu uso em muitas poses, mas é proposital nesse caso essa pose, justamente para que a panturrilha aqui, ó, fique reta e aonde ele apoia então a mão no femoral. Então você veja que nós temos ângulos aqui, ó, muito bem feitos, que não ficam tortos, ficam muito proporcionais em relação ao antebraço. Então, nós formamos um L aqui, praticamente o ângulo de 90 entre o antebraço e a parte superior da panturrilha. O braço, então, que toca no femoral, fazendo um meio arco, aonde ele acompanha com o olhar dele, com a cabeça virando para o ombro e para a parte do tríceps aqui do cotovelo, onde ele olha. Então, olha que harmonia, ele forma um círculo. Ele forma um círculo com o corpo inteiro, onde o outro braço vem complementando de forma totalmente estética, harmônica, como um arco, né? Lembrando aqueles arcos de Roma antiga, aqueles arcos de sustentação do das grandes pontes, dos grandes edifícios, né? Então, mostra uma pose quando você toca nas pernas, as pernas representando as colunas, as bases, né? Os braços complementam, mostrando uma fixação e um poderio de força em relação à coluna do meio, o tronco, né? Então veja que perfeição. O pé também não espalmado, o pé de apoio da outra coxa, a coxa é reta, a parte de cima do quadríceps, né? E o ombro, veja que ele não é torto, ele é bem, você passa uma linha imaginária bem caído no sentido que acompanha o olhar da cabeça. Então, que pose maravilhosa, é assim que eu observo com detalhe. Aqui Arnold Schwarzenegger, também numa pose de chão, que eu também gosto de fazer, do arqueiro para frente. Então, nós temos o arqueiro para trás, aonde
O braço que estica acompanha a perna que está esticada no chão, e nesse é o para frente. Ou seja, ele foi buscar, ele foi atacar, né? E então nós temos um braço que é o que contrai com o bíceps, mostrando a energia, me traz a força, e o outro é onde solta a energia, o raio, né? A espada, né? Então você tem um arco e flecha representado, onde sempre o olhar acompanhando a mão. É muito importante as posições das mãos estarem em harmonia com os antebraços. E as pernas também muito bem colocadas no chão. E o tronco, para não tomar cuidado, para não esmagar a pose, tem que estar muito bem colocada. Nesta outra pose, excelente, mostrando com uma coisa belíssima de uma escultura humana. Repare que a perna que apoia aqui no chão, né? Ela está com a parte dorsal do pé direto na plantada, né? A outra perna de apoio, na verdade, a foto foi pega um pouco, o fotógrafo tirou um pouco de lado. Se ele pega um pouco mais de frente no palco, o pé aqui, geralmente esse pé, ele está sendo escondido pelo joelho da perna da frente, tá? Geralmente o pé fica escondido, mostrando então a panturrilha, aqui é o resto da coxa, e aí nós temos então, ele deita levemente com o tronco, acompanhando então a perna de apoio, virando com o tronco onde ele vai estar forçando o abdômen. Então é uma pose intencional de quando ele deita, ele gira lentamente o tronco, alargando a caixa torácica, forçando então o abdômen, dando expansão ao dorso, mostrando o latíssimo, sim, e o braço mostrando uma expressão muito bonita, onde o braço de trás apoiando a cabeça, mostrando o bíceps, com o olhar em direção ao chão, um pouco fora do pé de apoio de trás, da perna da frente, perdão, né? E o braço, então, veja a harmonia do ombro em relação ao braço reto, e depois ele discretamente levanta o antebraço e aponta com as mãos abertas, com os três dedos da energia à frente, né? Então, é uma pose muito simbólica, muito cheia de energia, muito bonita, muito bem trabalhada, e não é fácil de fazer. BRD6 aqui mais uma vez mostrando a base aqui daquela pose tipo do arqueiro, porém com o braço para virado a mão para cima, né? Eu gosto dessa pose, eu adoro, só que eu expando mais, eu abro mais, é uma pose muito bonita de ser feita, difícil também às vezes de encaixar. Você tem que saber fazer essas poses de chão, até porque às vezes fica incômodo, dependendo do tempo que você fica com as pernas muito contraídas embaixo. Mas repare que o abdômen está travado, o abdômen não está solto, enchendo o pulmão aqui, o tórax, né? Com ar, expandindo ele, crescendo, e sempre o braço da força e o braço que emite energia, com a mão para cima, segurando às vezes o mundo, né? É muito interessante. Só a forma de você cerrar o pulso, abrir as mãos, sendo para cima, sendo para baixo, usando três dedos, muda o significado todo da pose, né? Aqui do lado, então, também um labrada, mostrando uma pose muito característica, levando algo de luta, né? Tem um pouco, ele usa algumas poses de artes marciais nas coreografias dele, e aqui é um pouco como se ele tivesse em confronto, né? No chão, mas muito bonito, e o braço aqui da frente cobrindo o abdômen, como se fosse preparado, armado para desferir também, tanto se defender como soltar depois um soco, se ele viesse para frente aqui com o tronco, né? Lembrando as artes marciais, tá? E aqui mostrando o braço bem torcendo o bíceps para fora, então veja que ele rotaciona aqui para fora o bíceps,
e ao mesmo tempo o braço ele vem com o pulso e faz isso, né? Então o braço está para fora aqui, o bíceps bem exposto para poder ver o tamanho, o volume do braço e o antebraço aqui com o punho cerrado, contraindo, aonde ele olha então o olhar em direção ao punho. Muito perfeito. Agora, poses agachadas de costas são maravilhosas. Repare que as bases das pernas sempre com o pé espalmar, direto no chão, com a parte dorsal, né, no chão. O pé de trás, ele pode ser ou aqui na altura do joelho, sempre quase sendo coberto, como eu já falei anteriormente, como um pouco mais atrás, aí você não vai mostrar a sua coxa aqui, você vai esconder, tentar esconder mais. Nesse caso, o BRDM está fazendo uma pose que simboliza aqui praticamente tá com as pernas muito juntas, é um outro aspecto estético, muda totalmente a posição das pernas. E aí você vê que aqui mostrando, né, rotacionando, mostrando os dorsais, o BRDM aqui trazendo o pulso com o cotovelo, você vê que ele vem arqueando e vem de forma linear em relação ao outro cotovelo também. É como se fosse uma ladeira, assim, né? Uma curva para baixo que desce e vai parar a energia na ponta da mão. Olha as mãos, como elas falam, né? Olhando então para a mão. Nesse caso aqui, ele está mais quase com os braços numa horizontal, e aqui nessa outra pose acho que é o Mohamed Macaui aqui, jogando para baixo, tá? Bem para baixo, onde o antebraço ele vai quase lá na direção da coxa. Então, a coxa, a perna de trás, né, que é a perna de força, porque essa perna da frente é a perna de apoio, tá apoiada no chão. A perna de força, onde ele vai levantar depois, movimentar, é a do pé, certo? Ali é de trás, tá com o pé erguido. Então, ele vem torcer o tronco. Veja que harmonia maravilhosa. Enquanto esse punho está aqui em cima da cabeça, cerrado, com a ponta do cotovelo aqui ele está reto com o antebraço, reto em cima. Ponta do cotovelo aqui, ele vem e joga a mesma ponta dos cotovelos, elas se encontram num traço aqui imaginário, tá? Eles se encontram aqui. Depois o antebraço ele alivia então essa descida, né? E aí vem a palma da mão. Veja como a harmonia perfeita em relação à perna de baixo aqui. É assim, são coisas maravilhosas. Mais uma pose de chão aqui com Bob Pérez, né? Aonde ele também joga para trás o tronco. Quando você joga para trás o tronco e você vira ele de lado, você explora muito sua linha de cintura, tanto seus músculos abdominais, mas você quer mostrar como ela é fina a sua linha de cintura. E quando você vira o tronco, afina mais ainda, porque o tronco, o latíssimo abre, né? E o braço aqui, a cabeça apoiando no braço aqui de trás, sempre olhando para baixo, para trás, como se estivesse deitado, dormindo, descansando, relaxando, leve, solto como um anjo, aonde o braço então ele vem buscar aqui essa harmonia, essa energia onde as pontas dos dedos apontam para a cabeça. Se nós formos ver essa pose que está aqui, ó, essa mão que está aqui atrás, e essa mão aqui em cima está conversando com o antebraço, com o cotovelo daqui, né? Passa uma linha imaginária ali e reparem como fica a perfeição da harmonia do cotovelo. E ele explora muito bem o bíceps dele, porque o braço dele, que a gente consegue ver o braço em sua totalidade de frente para quem está acompanhando aí, então, essa pose. Mais uma pose de chão, agora mostrando com duas formas. As bases das pernas são as mesmas, com Bob Pérez e Barry DeMay, sendo que os dois estão mostrando o bíceps de frente, no caso aqui, Bob Pérez encostando a mão aqui atrás do tronco, fazendo o bíceps olhando para frente,
Você veja que só o fato em relação à pose anterior, de ele sair com a cabeça para cá, que ele está deitado olhando para cá, e mudando o olhar, trazendo aqui, você mudou totalmente a comunicação da expressão corporal, né? Ele sai de algo que estava deitado, relaxado, para uma pose de energia, de crescimento, né? E ali a do BRDMEI, com o braço escondendo aqui na linha de cintura, mas mostrando a força do braço, por um lado, né? E aqui ele pode tanto estar olhando para frente, como esse braço aqui ele veio para frente, ele não está atrás, ele pode então pegar a expressão facial dele e jogar nessa inclinação também. O que não ficaria muito bom nessa pose do Bob Pérez. Porque nós temos que saber trabalhar o olhar, o rosto, de acordo com para onde que os nossos braços estão indo, as nossas mãos. Porque isso vai mudar totalmente a expressão humana do comunicado que a gente quer passar corporal, tá? E se é uma pose mais de força, de relaxar, mais bélica, mais angelical, mais leve, mais pesada, tá? Então muda totalmente com esses pequenos detalhes. Mais duas poses, veja Bob Pérez mais uma vez, a mesma base de perna do chão, a mesma base de tronco, de cintura, só que agora jogando as duas mãos aqui atrás, eu uso essas poses, adoro, e olhando para o chão, né? Olhando para o chão, mas não para trás, olhando para o chão, ali para a parte do joelho, né? Mudando totalmente a intenção dessa expressão corporal. Então veja a linha de cintura muito bem fina e quando ele então mostra o dorso aqui, ó, o latíssimo, quando ele bota os dois braços aqui atrás, veja como continua um V de abertura, de grandiosidade, onde a cabeça no meio dessa abertura é como se ela estivesse protegida, né? Ela é soberana, ela comanda, mas ela está numa altura, como se fosse, por exemplo, o rei, né? A cabeça simbolizando, claro, sempre, né? O comando protegido, então, por aquela energia forte e ao mesmo tempo leve. Muito, muito bonita essa expressão aqui, é arte, cara, arte. Frank Zane aqui também, lógico, fazendo vácuo no chão, uma pose não lateralizada, mas de frente, mas muito bonita, com um braço contraindo e a outra buscando aqui com o braço paralelo ao rosto, o antebraço cobrindo aqui mais ou menos a testa e o pulso não assim, e sim torcido. Então a gente faz um S, né, muito harmônico. Isso, o que que passa quando ele olha para cima? Ele passa como se ele tivesse um guerreiro no chão, se protegendo ao mesmo tempo e preparado para atacar com força, buscando energia, né? Depende de como que você enxerga as questões das expressões humanas, mas os braços falam e falam muito. Aonde que, como que você põe o punho, o pulso, né? Você está abaixado, de pé, para onde você está olhando. Então você pode ver de várias formas. Eu sempre levo para as questões greco-romanas, tá? Dos artistas. E aí, mais uma pose tradicional, uma pose muito bonita essa aqui, que é baseada até tem poses romanas do pensador, né, onde ele está então agachado aqui, mais uma vez. Nesse caso, a posição de perna aqui nessa pose está invertida das outras. Nas outras, a gente observa a perna de apoio do chão cobrindo o pé da força que levantaria o atleta aqui nessa coxa. Essa está invertida, ela pode ser, não tem problema, porque ele, nesse caso ele está mostrando aqui
O dorsal, ele acompanha torcendo aqui sobre a coxa, que ele quer jogar o latíssimo, por isso ela na frente, e o mesmo braço proporcional, o tríceps apoiando a bainha do tríceps com a ponta do cotovelo no joelho, e o pulso, então, aqui na testa, trazendo uma questão de consciência, etc., do pensador, mostrando o muque e, ao mesmo tempo, esse braço aqui atrás, né, mostrando sustentação, proteção, como se fosse uma cinta protetora das costas, para que não te ataquem por trás. Então, assim, temos muitas formas de interpretar. Essas são as poses que me trouxeram para o fisiculturismo, as poses que eu utilizo. Talvez eu faça um vídeo meu só com essas poses. Eu não sou hipertrofiado grande como essas lendas aí do Mister Olímpia, né? Dos anos 60, 70, 80, 90. 2000, mas de repente para vocês entenderem a minha paixão, o meu amor pelo fisiculturismo, pela arte, pelo esporte, tá, pessoal? Para vocês entenderem como que eu penso, como que eu trato esse esporte desde pequeno, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham interessante, acho que isso acrescenta para algum atleta, algum conhecido de vocês, quando eu estou falando sobre isso, compartilha. Se alguém quiser fazer alguma aula comigo, me escreve, deixa aí, entre em contato aí no meu canal, manda mensagem, tá? Pode ser lá pelo meu Instagram, @Dr. Bodybuilder, que eu também trabalho, dou essas aulas aí de poses, tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu!